Vida e Saúde já está de volta com a segunda da mudança. Hoje é o dia da gente fazer mudanças aí na nossa alimentação, pensar o que estamos colocando no nosso prato, o que a gente está comendo, mais importante, o que a gente está colocando no prato da nossa família. Será que a gente está comprando mais aí alimentos que são embalados? Lembra que a Teru, o Arlete, os médicos que vêm aqui sempre falam, a gente precisa descascar mais e desembalar menos. E hoje a gente está conversando aqui com a nutricionista, a doutora Liliane Neto, e ela está falando dessa questão que nas embalagens tem muito desse tezinho amarelo, sabe, dos transgênicos. Tem outros alimentos também que são aí cheios de agrotóxicos, né, das plantações, mas a gente precisa se atentar e perceber o que estamos colocando no nosso prato. Então, se você quer participar do programa, se você tem uma dúvida sobre esse assunto, quer se sentir mais seguro ao consumir aí os alimentos, o que você está colocando no seu prato, ou tem uma dúvida com relação aos alimentos transgênicos, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp. O nosso número é 12 98266 0004, tá bom? A gente está aqui esperando a sua participação. Agora a doutora Liliane já está aqui com a gente de novo. Eu quero começar te perguntando, doutora, e aqueles alimentos que são melhorados geneticamente, eles também podem fazer mal aí para a nossa saúde? E já explica para a gente também a diferença deles com os alimentos transgênicos, pode ser? Ótimo, Flávia. Então, os alimentos melhorados geneticamente são aqueles que passaram por uma seleção artificial. Existe a seleção natural, que a própria natureza ela já vai escolhendo, né? E vai mantendo os alimentos que são mais fortes, mais reproduzíveis, por exemplo, ou que crescem mais em determinadas regiões. E existe a seleção artificial, que seria esse melhoramento genético, né? Então é uma escolha de cruzamentos, né, entre algumas plantas que favorece com que aquela espécie ela venha mais forte, né, e mais modificada para aguentar determinados tipos de pestes, ou enfim. São questões diferentes, apesar de parecerem no nome, né? Então, a gente deve sim cuidar dos alimentos transgênicos, evitar esse tipo de consumo, mas os alimentos melhorados geneticamente, eles não teriam tanto risco quanto os alimentos que são aí transgênicos. Doutora, só para a gente entender, por exemplo, esses melhorados geneticamente, eles poderiam ser adicionados mais vitaminas? Seria nesse sentido? Eu vou colocar, sei lá, numa laranja, misturar aqui para ela ter mais vitamina C, para ter mais isso, mais aquilo. Seria nesse sentido esse melhoramento genético? Também, mas também para eles serem mais resistentes às pragas. Okay. Então, determinadas espécies, elas acabam tendo aí uma quantidade de uma resistência a determinados tipos de pragas maiores do que as outras. E isso é favorecido quando se faz como se fosse um enxerto, né? Uma mistura desse tipo de espécies para que a planta venha mais forte. Então, depende do objetivo daquele agricultor. Em alguns casos, sim, se parece bem com o que você tem trago, que é em relação ao aumento de vitaminas, deixar ele mais saudável, por exemplo. Tá bem. Agora, diante do que você falou, né, às vezes aí na plantação, uso de mais agrotóxicos, os alimentos, então, industrializados, eles estão nesse sentido mais seguro do que as frutas e hortaliças. E onde que a gente encontra mais dos transgênicos? Seria na feira ou nas prateleiras, doutora Liliane? Quando nós falamos de alimentos que têm aí agrotóxicos, as pessoas tendem a falar, né, e pensar muito naquela verdura que ela compra no dia a dia, na fruta, nos alimentos in natura que ela encontra. E isso é até uma pauta, né, que muitas pessoas que defendem aí a alimentação onívora, né, que é a base de carnes também, dizem que os vegetarianos acabam consumindo mais agrotóxico. Isso é realmente uma vasta discussão. Mas quando nós falamos tanto de alimentos transgênicos quanto de agrotóxicos,
nós podemos referenciar os alimentos processados, né, esses que nós encontramos nas prateleiras, como sendo grandes detentores desse tipo de questão. Então, os alimentos transgênicos, eles são encontrados, né, na sua maioria, dentro dos alimentos que nós compramos industrializados. E isso é muito favorável que a gente saiba, porque na hora de escolher, se a gente fizer, como você comentou, né, desembalar menos e descascar mais, com certeza estaremos mais protegidos contra esse tipo de questão de alimentos transgênicos. Olha só, então talvez ainda tenha ficado alguma dúvida aqui para o pessoal de casa. Então agora a gente vai esclarecer junto com a doutora Liliane os argumentos a favor e contra a rotulagem obrigatória dos alimentos transgênicos. A gente vai colocar aqui na tela, a gente vai começar agora falando dos pontos a favor. Olha só, primeiro deles, doutora, seria direito à informação. Olha aí. Exato, a população ela pode ser protegida quando ela sabe daquilo que ela está comendo. Então, é uma garantia, né, do direito do consumidor saber o que tem dentro daquele alimento, se ele é ou não um alimento transgênico, para que essa pessoa possa tomar a decisão se vai ou não consumi-lo. Isso mesmo. O próximo ponto a favor que eu trago aqui na tela para você, olha só, seria a transparência. Isso é muito importante, saber o que estamos comprando, né, doutora? Exato. Aqui estamos falando para a maioria das pessoas que são consumidores, mas também para aqueles produtores, para as pessoas que estão envolvidas com o agronegócio. Essa transparência no percurso daquele alimento é muito importante, porque saber se aquela semente ela é transgênica ou não vai modificar completamente a forma que aquele produtor vai produzir. Então, quando a gente pensa na cadeia alimentar, a gente tem que pensar de ponta a ponta. E essa transparência é muito importante, tanto para nós que somos muitas vezes consumidores, quanto para aqueles que plantam também. É isso mesmo. Tem outro ponto que eu gostaria de compartilhar com você aí de casa, que seria esse ponto a favor, que é a segurança alimentar. Explica pra gente, doutora. Exatamente. Apesar, né, dessa questão do transgênico ser algo que nós acabamos tendo um partidarismo, né? O fato de ser plantado e esse alimento chegar à população faz com que a população ela tenha acesso ao alimento. Então, nesse sentido, é muito importante, né, que a gente também tenha essa visão de que o alimento transgênico faz com que as produções sejam mais padronizadas e favoreça com que as pessoas elas tenham aí mais acesso ao alimento. Então, esse é um ponto que se levanta a favor quando se fala de alimentos transgênicos. E o último ponto a favor que eu trago aqui para você acompanhar é respeito à escolha pessoal. Olha só. Então, essa escolha, ela precisa ser com a consciência, né? Vir da consciência que essa pessoa tem em relação ao alimento. Então, ela olhar a embalagem e ver ali um Tzinho mostrando que existe uma modificação genética naquele alimento, faz com que ela possa escolher se ela quer ou não se alimentar daquele produto. E isso é muito favorável para o consumidor. Olha, a gente colocou aqui alguns pontos a favor, mas agora tem também os pontos que são contra, né? Eu quero trazer o primeiro aqui na tela e compartilhar com vocês, que seria a questão do custo, doutora Liliane. É diferente mesmo? É diferente mesmo. Quando você encontra um produto, né, que fala ali que ele não é um alimento transgênico, um milho de pipoca, por exemplo, acaba sendo, assim, às vezes um pacotinho cerca de R$15. Eu já cheguei a comprar por aqui 500 gramas, comparado a 500 gramas de um milho transgênico, que eu nem me lembro aqui quanto mais ou menos a gente percebe essa grande diferença. Então, para que aquele produtor ele possa afirmar que o seu produto ele não é um alimento transgênico, existe uma série de comprovações que ele precisa fazer e, para isso, acaba encarecendo o produto também. Olha só, outro ponto contra que eu quero trazer aqui na tela para você seria a complexidade técnica, doutora. Olha só, explica pra gente esse ponto também.
Então, para se produzir um alimento, né, que não seja transgênico, o produtor, ele precisa usar de outros artifícios para garantir que a produção dele vai ter o volume, a escala que é potencial, né, o máximo que ele poderia produzir ali. Então, a gente percebe que existe uma complexidade técnica mesmo de produção, de manutenção daquela terra, né? Por exemplo, um produtor que produz milho que não é transgênico. A próprio vento, ele pode levar, ou os insetos levarem a migração, né, do pólenzinho ali da planta, de uma planta para outra, e se existe uma plantação de milho transgênico ao lado, isso acontece uma mistura dessas duas espécies e acaba prejudicando aquele produtor que ele é um produtor de alimento não transgênico. Então, existe uma vasta complexidade técnica para que seja mantido, por exemplo, um alimento que não é transgênico e ele seja produzido em escala suficiente para venda e exportação, que é um ponto alto, né? Quando nós falamos aí dessa defesa da embalagem, existe uma linha, né, no nosso país, que é essa linha do comércio exterior, que defende que não deveria ser colocado esse símbolo no produto, porque isso lá no mercado exterior, né, na venda, acaba prejudicando a visão de quem compra, né? Então, existe um prejuízo financeiro, eles poderiam ganhar mais se não tivesse esse tipo de símbolo, né? Então, existe hoje uma defesa para que se tire esse símbolo de uma forma monetária para benefícios desse tipo de comércio. Então, é muita coisa envolvida, né? Que vai muito mais além do que aquilo que a gente coloca no nosso prato e que é importante a gente estar bem antenado e ligado nisso também. A gente precisa se informar mesmo. O outro ponto contra que eu trago aqui para você seria sobre a estigmatização. O que seria isso, doutora Liliane? As pessoas acabam tirando, muitas vezes, da alimentação os alimentos, por exemplo. Coloca a soja no banco dos réus. Uhum. E aí fala assim, olha, a gente não deve consumir soja, né? Porque a soja é transgênica, primeiro ponto, né? E ela traz hormônios, ela traz prejuízos à saúde, as pessoas que usam muita soja, isso, aquilo, tem muita alergia. Então, existe uma restrição alimentar baseada nas questões relacionadas ao transgênico. E o alimento, ele, antes de ser transgênico, ele é soja, né? Antes de ser transgênico, ele é milho. Ele é um alimento de origem vegetal, um alimento saudável, que a população deveria consumir. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, onde essa decisão por qual tipo de alimento que nós vamos consumir é uma coisa que muda, parece que a cada dia, né? A gente fica sempre antenado nas notícias e em dúvida, né? Nossa, agora não pode comer nem soja, não pode comer nem milho. Então, é uma pauta que realmente abre o estigma para que alguns defendam, né, que nós deveríamos tirar os alimentos de origem vegetal, voltar a nossa alimentação para uma origem animal, por exemplo, e modifica todas essas orientações que nós temos, né, em relação à saúde e à alimentação no geral. Então, é importante que as pessoas elas consigam separar. Milho é milho, milho é saudável, soja é soja, soja é saudável, e, se possível, escolha aqueles que não têm sua origem transgênica. Isso que você falou é verdade, porque são estudos quase todo dia e a gente vê na mídia saindo estudo contra, a favor, acaba deixando a população confusa mesmo, né? Então é bom que você tenha aí uma fonte segura e que lembre-se também dos princípios de saúde, né? Que a gente fala aqui, que estão na Bíblia também, para que você consiga cuidar do seu corpo, que a gente acredita que é o templo do Espírito Santo, né? E que você cuide da melhor maneira possível quando você pensar aí na sua alimentação também. Agora, outro ponto que eu trago aqui, que seria contra, doutora, seria a falta de evidências de risco. Olha só. Exato. Então, são 30 anos de história. Nós estamos marcando aqui com esse programa, né? Falando sobre os transgênicos. Esses transgênicos estão na nossa rotina há 30 anos,
mas os estudos relacionados aos prejuízos, eles vão aparecer a partir de agora, né? A gente não vai ter essa vida longa, né? Essa longitudinalidade do estudo, ele precisa do tempo. Então, a gente agora não está desenvolvendo essa visão do que trouxe de benefícios e prejuízos para a saúde humana, mas também nós temos aí um viés, né? Um viés que muitos estudos baseados na indústria, a indústria estudando, e esse estímulo aos outros estudos, que são os estudos relacionados à saúde humana, que são bem menores e bem pontuais. E isso acaba dando assim aquela enviesada no se é bom ou se não é. Não sei se deixou bem claro, mas acho que o importante é que nós saibamos, né, que o nosso alimento ele deve ser o mais natural possível, né, o menos modificado possível, o mais in natura, né, dentro do possível, você buscar ali plantar seus próprios alimentos. O prazer de plantar e colher é algo incrível. Se você não teve essa experiência, eu te convido. Eu mesmo já plantei ali milho, né, com a minha família, sendo ele um milho natural, né, que não fosse transgênico, e depois a gente colheu aquele milho, guardou parte da semente, plantou de novo. Então é um prazer que você tem, né, às vezes num pedacinho de terra ali no fundo, plantar um pé de mandioca, plantar alguma árvore frutífera. Tudo isso é um prazer que Deus nos dá, né, que você pode experimentar aí na sua rotina. Se você tem assim, vontade de fazer algo inovador, volte para o começo, né? Volte para os princípios, porque às vezes a gente se perdeu no meio desse caminho todo. Olha, isso é verdade. E é difícil, né, a gente ter aí um pedacinho de terra hoje, ou alguém que gosta de mexer, que tem essa habilidade. Mas quem sabe aí juntar os seus amigos, os vizinhos, às vezes tem lá na rua uma pracinha que está meio abandonada. Pode ser uma experiência nova aí para você e para os seus amigos, para testarem, né, doutor, esse novo tipo de plantação por aí. Agora, doutora, olha, outra questão que eu queria saber aqui, a gente tem muitas perguntas ainda sem resposta quando a gente fala dos transgênicos, né? O que mais que a população tem questionado sobre isso? O que você ouve por aí? Os impactos na nossa saúde são um ponto que nós ainda temos muitas perguntas e é um percurso muito grande para estudo. Os impactos ambientais, né? Porque isso a gente percebe que não muda somente a nossa alimentação, né? Do corpo humano. Mas, por exemplo, as borboletas que comem determinados tipos de milho, elas morrem. Então, a gente percebe que existem uma cadeia de consequências que a gente ainda vai descobrir ao longo do tempo, né? São questões que ainda não foram bem elucidadas, que precisa, assim, de apoio de uma ciência totalmente neutra, né? Para que pudesse direcionar esses estudos e realmente ver essas consequências para a saúde humana. O uso desse glifosanato, né, que é um tipo de agrotóxico potente que tem sido utilizado no nosso país numa escala absurda, né, sido associado aí ao câncer, ao autismo, e tudo isso tem aumentado por conta dessas modificações alimentares, né, e de introdução de substâncias dentro da plantação, que depois eles vão para os alimentos, e esses alimentos são base para os alimentos ultraprocessados, que são largamente consumidos. Então, existe uma cadeia de questões ainda que precisam ser resolvidas, que precisam ser estudadas, e cabe a nós observarmos esse cenário todo e fazermos as boas escolhas. Aqui eu trago também uma questão importante, que trocamos pelo quê, né? Pelo que a gente pode fazer essa troca alimentar, porque a gente vai precisar comer. Não adianta só o terrorismo nutricional e eu deixar vocês aqui sem nenhum tipo de orientação. Então, por exemplo, o óleo, a gente prefere, né, orientar o óleo de azeite, por exemplo, que é uma substância muito mais saudável para a nossa alimentação, é uma boa opção.
aquelas pessoas que ainda usam o óleo de garrafinha, né, que não é aí a grande recomendação, mas um óleo de girassol e não utilizar outro tipo de óleo, como o óleo de milho, o óleo de soja, já é uma boa troca, né? Dentro, assim, do cenário, esse óleo de girassol acaba sendo um pouco melhor por conta de não haver ali substâncias transgênicas. E dentro da nossa alimentação, como eu comentei em outro bloco, nós trabalharmos a questão da variedade nutricional. Então, um dia você come brócolis, outro dia você come couve, outro dia você come alface, um dia você come milho, outro dia você come arroz. Você faz esse rodízio dos cereais, esse rodízio dos feijões, né? Não ficar comendo soja todos os dias, fazer essa variedade, vai ser sempre algo protetor para a nossa saúde. Olha só, esse seria o recado da Nutri aqui para a gente encerrar essa conversa sobre os transgênicos, doutora Liliane? Sim. Esse rodízio alimentar e essa consciência alimentar é algo que nós defendemos e que nós estamos aqui para realmente ligar as antenas de alerta, né? Para que a população possa se alimentar, né? Apesar dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós queremos ver Jesus voltar logo para que possamos escolher ter só opções boas, mas enquanto estamos aqui na Terra, precisamos sim nos apropriar de informações boas e seguras para nos alimentarmos bem. É isso aí, ficou aí o recado da nossa Nutri de hoje, doutora Liliane Neto. Ela que está aqui também no Instagram como @nutri.adventista. A doutora Liliane, ela é super ativa lá nas redes sociais, ela sempre posta vídeos muito interessantes por lá. Então, se você gosta de olhar as redes sociais, se mantém informado também fora aqui do Vida e Saúde, você pode seguir o Instagram dela, que é @nutri.adventista. Doutora, mais uma vez eu agradeço aqui a sua participação nessa segunda da mudança especial e a gente se encontra sexta-feira. Sexta-feira você está de volta por aqui, não é? Sim, é um prazer estar aqui no Vida e Saúde, é um ministério maravilhoso e que Deus possa abençoar a todos os envolvidos. Olha só, na sexta-feira a doutora Liliane, ela volta com o assunto de alimentação e menopausa, né? Você já preparou aí muita informação boa para dividir com o pessoal de casa, não é mesmo, doutora? Olha, está especial. Se você é mulher, está em período fértil ou já está entrando aí na menopausa, acompanhe com a gente na sexta-feira que vai ser maravilhoso. Isso mesmo. Hoje ela está participando aqui por chamada de vídeo, mas na sexta-feira ela vai estar aqui no estúdio participando junto com a gente e ajudando você a entender melhor esse assunto e a se cuidar também. Doutora, mais uma vez, obrigada e até sexta-feira, então. Tchau, tchau. Olha só, gente, comer alimentos naturais, sem aditivos, não refinados, podem prevenir muitas doenças. E quando a gente cuida aí da nossa alimentação, a gente está cuidando também da nossa saúde. E assim, a gente pode viver com mais qualidade e, inclusive, a nossa mente ela fica mais clara. Você sabia disso? Quem não quer viver assim? Com mais energia, mais disposição e muito mais saúde. Eu sabia que ter uma vida com mais saúde, vitalidade e alegria é possível? E essa revista aqui, olha, a revista Esperança Fique Leve, ela vai ajudar você a descobrir os segredos para ter uma vida longa, com qualidade e muita disposição. Você pode pedir agora, de graça, essa revista pelo nosso telefone, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Agora, se você quiser ela na versão digital, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp 12 98244 4449. Não deu para anotar? Vou repetir aqui para você, 12 98244 4449. Então você pode ainda hoje investir aí na sua saúde e conquistar a vida aí que sempre sonhou, plena, realizada, feliz e cheia de saúde. Olha, aproveita o nosso intervalo, que é uns 4 minutinhos para você já fazer o pedido da sua revista Esperança Fique Leve. E no próximo bloco a gente vai ter aqui treino de equilíbrio com a Tânia Santos.
E ainda hoje, olha só, dá uma olhada nessa receita que eu vou te ensinar aqui. Receita da chefe Arlete Júlio, esse bolo de flocão de milho. Gente, o cheiro tá muito bom por aqui. É uma ótima pedida para você fazer esse bolo agora no seu final de tarde, talvez amanhã no café da manhã, quem sabe? Fica com a gente, o Vida e Saúde volta já já.